bem-vindos a mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje refletiremos sobre o Evangelho de João 20, 19 a 31. Depois de Jesus fazer a sua primeira aparição a Madalena, aquela que nunca foi prostituta, ele aparece aos 12 apóstolos, reunidos e com medo, trancados em suas casas, com medo dos judeus. Essa situação é muito parecida com aquela que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Estamos também com medo, não dos judeus, mas com medo de um minúsculo e invisível vírus, o coronavírus. Estamos no isolamento social, com medo do toque. Nesta película eu vou falar também do toque, o toque de Tomé. Então, como entender esse texto, tendo em vista a realidade que nós estamos vivendo? Gostaria primeiro de ressaltar que apenas acabamos de celebrar uma Semana Santa jamais vista, vivenciada. Nada de procissões, de encontro, de caminhada, de romaria, de beijo na cruz. Mas uma coisa é certa, Jesus nunca esteve tão perto, tão presente na sua paixão, na agonia de tantos que estão morrendo por causa dessa pandemia. E também na dedicação de profissionais da saúde para salvar vidas, no isolamento social e no sofrimento de tantas pessoas que nem podem enterrar os seus mortos. A comunidade de João nos quer mostrar nesse texto que não é preciso ver para crer. Era o anoitecer, o primeiro dia da semana, isto é, depois da ressurreição. Os discípulos estavam com medo dos judeus, estavam trancados. Jesus entra sem abrir a porta. Não se trata de um fantasma, nem de um corpo físico. O que os discípulos conseguem ver é o ressuscitado. 3 vezes Jesus diz a eles: a paz esteja convosco. Paz em hebraico significa shalom, e significa estar inteiro, pleno, completo. Mas a pergunta é, como eles poderiam estar inteiro, em paz, se o mestre tinha morrido? Faltava algo. Com a chegada do ressuscitado, a situação parece ser resolvida. Eles voltam a ficar em paz, inteiros. Por isso, os discípulos, diz o texto, conseguem ver Jesus. Jesus mostra as chagas para dizer: sou eu, o Jesus histórico que conviveu com vocês. Ele fez isso segundo a comunidade de João para dar uma resposta a um grupo de cristãos chamado docetas que acreditavam que o corpo de Jesus não era real, que ele não tinha nascido de Maria. Mostrar as chagas é o mesmo que dizer: não sou aparência, mas eu sou real. Outro detalhe, Jesus sopra sobre os discípulos. Isso nos lembra Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que é descrito no Atos dos Apóstolos 2 como sendo 50 dias depois da Páscoa. Contrariamente, ao dizer receber o Espírito Santo, Jesus nesse momento já oferece o Espírito. Pentecostes acontece aí. E ele confere com isso aos discípulos o poder de perdoar pecados, de amar sem limites, e que eles deveriam ser testemunhas na força que vem do Espírito Santo que eles prometeram. O Espírito Santo é dado aos discípulos a partir então da experiência da cruz. Um outro detalhe, Tomé não estava em casa. 8 dias depois da aparição, o ressuscitado volta e a cena se repete. Medo dos discípulos, ainda trancado em casa. Jesus entra já e dirige diretamente a Tomé. Mostra-lhe os sinais da crucifixão no corpo e o convoca a ver e colocar o seu dedo nas suas chagas. Não sabemos se Tomé tocou de fato. Isso não seria possível. O que importa é a sua profissão de fé. Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. A situação era a seguinte: mesmo tendo visto o ressuscitado, os apóstolos não foram capazes de sair de casa para anunciá-lo, como fizera Maria Madalena, a primeira que viu Jesus. Eu fico imaginando que Tomé teria lhes dito o seguinte: como acreditar que ele veio, que ele apareceu, se nem vocês acreditaram no que viram? Vocês continuam ainda trancados e com medo? E Jesus disse a Tomé: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Nisto está o segredo da fé. Não é preciso ver para crer. Saint-Exupéry, que muitos de nós conhecemos, escreveu no seu livro O Pequeno Príncipe
uma frase que ficou célebre e que gosto muito: o essencial é invisível aos olhos. Para a Eucaristia, para nós, na Eucaristia não vemos Jesus, mas um sinal, um sacramento que nos leva a ver o que a nossa vista não alcança. Pela fé, sabemos que Ele está no meio de nós. Assim aconteceu com os discípulos, eles viram com o olhar da fé. Em nossos dias, não é preciso ver para acreditar que o coronavírus está aí, se queremos tomar novamente esse exemplo. Tome, portanto, seus devidos cuidados para não deixar se infectar por ele. Porém, eu lhes digo, com Jesus é diferente. Com Cristo e em Cristo devemos nos deixar contagiar pela ação do ressuscitado que transforma as nossas vidas. Não tenhamos medo de crer nele. Sejamos um bem-aventurado, isto é, alguém que está em marcha sempre. Não por menos, bem-aventurado no hebraico, asherê significa estar em marcha a caminho. E o nosso caminho como cristãos é o caminho da fé. E nele, com certeza, não há espaço para o medo. Na experiência coletiva do medo que estamos vivendo, no isolamento social, muitos têm passado por momentos difíceis. Em outras oportunidades da vida, claro que muitos de nós já atravessamos noites tristes, existenciais de medo. Quando perdemos um ente querido, a vida parece perder o sentido. Como isso é terrível! Pensamos, tudo está perdido. Na crise provocada pelo Covid-19, tudo se pergunta, o que será de nós pós-pandemia? Deus está nos castigando? A primeira pergunta tem a certeza de que a humanidade não será mais a mesma. A parada é importante para repensar o nosso modo frenético, consumista, sem tempo para o outro que estamos vivendo. Tudo pode ser diferente e será. Já a segunda pergunta, me dá medo ouvir gente de igreja propagando a ideia de que Deus está nos castigando. E ainda pedem que marquemos nossas casas para o inimigo não entrar. Não é verdade, Deus não nos castiga. As nossas casas devem receber a marca de Jesus ressuscitado que passa por ela e vem ao nosso encontro. Assim como ocorreu com milhões de residências que colocaram o ramo verde em suas portas no último domingo de Ramos. Este é o sinal de esperança que devemos propagar. Não sejamos como Tomé, tenhamos fé no ressuscitado, vivido em comunidade. Não imponhamos condições como ele para crer e amar. Saiba que nessas duas condições da vida, crer e amar, não há lugar para a razão. Amar é dar um salto no escuro, é ver com os olhos do coração. A fé em quem amamos vai nos ajudar a ser sinais de ressurreição e de amor. A fé ilumina nossos olhos. Quem não tem fé não consegue ver o ressuscitado. Deus está invisível aos nossos olhos no céu, mas tudo vê e só pode ser alcançado pela nossa fé. Mas pode ser visto nos sofredores do nosso tempo. Por fim, não percamos nunca a fé e a esperança de que dias melhores virão, sem medo e no reencontro, quando poderemos voltar a nos abraçar na alegria da ressurreição. Feliz Páscoa a todos.